News Media, sua academia da mídia. São cursos online, cursos em company, soluções corporativas em media training, palestras e mestre cerimônias. E, é claro, as nossas entrevistas. Ele é um médico que acredita que um dos segredos para a vida plena é viver de forma colaborativa e não competitiva, tanto na vida profissional quanto pessoal. É médico cirurgião especialista em transplante de fígado, já participou de mais de 2.000 transplantes, doutor em medicina pela USP, foi professor nos Estados Unidos, já ganhou diversos prêmios na área de gestão de saúde e também na área de medicina. É o CEO do Sírio-Libanês, Dr. Paulo Chapchap. Paulo, na realidade. Quais são as lembranças que te trazem escutando essa música? Eu acho que é da minha juventude, né? Elis era muito importante, né? Passava mensagens importantes de sensibilidade, de amor, de solidariedade. E é uma pena, foi uma perda muito precoce, uma perda para a música brasileira, para a cultura brasileira, para a gente aprender coisas de solidariedade e amar as pessoas que são diferentes de nós. Exatamente, eu até peguei uma frase dela que eu comecei a pesquisar para ver se tinha alguma coisa parecida com a sua filosofia, pelo que eu estudei, pela forma que você coloca nas suas entrevistas. E uma frase maravilhosa dela, ela fala assim: ninguém pode começar nada partindo da premissa que vai derrubar outra. Então, eu vi que você coloca isso em algumas entrevistas suas, até na parte de saúde pública, critica um pouco as diretrizes de saúde, né? Mas o principal que eu acho que tem aí, que liga muito com o que você fala, é a questão da gestão colaborativa, né? Essa gestão contemporânea, que é muito mais do que competitividade, é um ajudando o outro. Você explica um pouco disso, Paulo? Eu acho que tem algumas áreas do direito fundamental das pessoas, por exemplo, educação, por exemplo, saúde, em que as carências da sociedade no mundo todo, maiores no Brasil do que em alguns países desenvolvidos, mas no mundo todo, são carências muito grandes. E para atender a essa necessidade da sociedade brasileira, se você tiver uma visão mais colaborativa do que competitiva, você vai fazer um bem maior. Sim, você diz essa questão da saúde brasileira, no caso, por exemplo, quando entra uma nova ideologia, um partido diferente, tudo o que se fez no passado é esquecido e começa algo novo. Seria isso? Nos tempos atuais, isso está acontecendo. Quer dizer, a gente está em uma sociedade bastante polarizada, bastante conflagrada, em que uma parte importante da afirmação da autoridade, quando há uma mudança no poder, é mudar o que os que tinham vindo antes estavam fazendo, para mostrar que é capaz de fazer melhor. Mas há uma perda, sem dúvida nenhuma, há uma perda em políticas públicas, há uma perda nessa capacidade de colaboração com uma sociedade muito diversa, que é a sociedade brasileira. Você tem um desengajamento das pessoas que estavam anteriormente, por causa dessa polarização, essa história de nunca antes nesse país, agora sim nós vamos resolver o problema. E em áreas do direito fundamental, de novo, isso é de extremo prejuízo para a população brasileira. São pessoas olhando mais para os seus interesses de protagonismo do que olhando para os interesses da sociedade como um todo, com enormes desigualdades, dificuldade de acesso à prestação de serviços de qualidade. Então, as pessoas acabam olhando muito mais para elas e para os seus próprios interesses, de poder, de vaidade, do que olhando para as necessidades de quem eles devem servir. Na sociedade como ela está tão polarizada, isso está acontecendo mais do que deveria acontecer. Você falou em desigualdade, né? Hoje você é o CEO do Sírio-Libanês, que é um dos hospitais de maior qualidade, né, do Brasil, da América Latina, mas também um dos hospitais mais caros. E eu acho interessante que o Sírio ele faz um trabalho também que ajuda os hospitais públicos um pouco a administrar, nessa administração. Como que vocês fazem esse trabalho? Na verdade, essa é a missão do hospital. Ela é uma organização do terceiro setor, sem finalidade lucrativa, filantrópica, portanto, ela não apropria resultado econômico para acionistas, ela reinveste tudo aquilo que ela é capaz de gerar, mas a missão do hospital, ela nasceu em 1921 como um reconhecimento de que algumas camadas da sociedade são privilegiadas e que com esse privilégio de segurança, segurança alimentar, segurança educacional, segurança habitacional, vem uma responsabilidade e há uma necessidade de retribuição. Retribuição a esse privilégio que tem. Então, o Hospital Sírio-Libanês, ele, a Sociedade Beneficente de Senhoras, porque é isso que ele é, o Hospital Sírio-Libanês, ele tem a missão de conviver e compartilhar. Conviver com a sociedade como um todo. Colaborar, como você disse. Exatamente. Também.
Isso é muito importante. É a visão. E você participa de diversas associações, né? Uma delas é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Lá vocês discutem assuntos de gestão hospitalar e chegaram a publicar um livro sobre isso, né? E você acha que tem muita discussão e pouca ação? Falo na área da saúde pública também, e até nos hospitais privados também. Eu acho que não tem pouca ação, Stella. Na verdade, o que existe é uma dificuldade ainda de um alinhamento em cima das coisas que são fundamentais para o Brasil. Então, a ANAP ela nasceu para congregar hospitais privados focados na qualidade. Tanto que um pré-requisito é que você tenha que ter certificação de qualidade para poder fazer parte da ANAP. A gente precisa compartilhar isso, de novo, com os demais hospitais. Mas você acha que a receita de bolo ali, vamos falar de uma linguagem bem informal, a gente está no YouTube, para o pessoal também ficar relaxado, a receita do bolo, vocês já têm de discutirem isso. E, na realidade, como que vocês podem contribuir com isso? Eu acho que é através do compartilhamento do conhecimento, na verdade. Sim. Você tem vários eventos da ANAP, abertos a todos, em que são expostas as melhores técnicas de gestão, a melhor forma de fazer essa gestão, e ao compartilhar o conhecimento, que é o mais importante, você qualifica a gestão dos outros também. Agora, precisa se fazer muito mais. Uma das linhas é que precisa haver uma maior contribuição entre o público e o privado. Sim. E a gente tem, às vezes... Seria parcerias público-privado, como o Círio já tem, já né? faz. Nós criamos um Instituto de Responsabilidade Social, que é uma organização social da saúde, existe essa figura, uma organização social da saúde, que faz a gestão de hospitais públicos, em contratos de gestão com o poder público. Então, com financiamento público. E a gente não pode ter resultado, resultado econômico. Claro. A própria lei das organizações sociais diz isso. Então, a gente faz isso para contribuir para a gestão pública. E hoje, pouca gente sabe, nós temos mais leitos públicos sob a nossa gestão, exclusivamente dedicados ao Sistema Único de Saúde, do que leitos privados. Nós somos maiores no SUS do que nós somos na saúde suplementar. E do SUS? O SUS paga pouco, né? Como melhorar isso? Você teria, aí poderia colocar alguma sugestão, você que já foi sondado para ser ministro da Saúde, mas a realidade não aceitou. Eu queria saber se poderia dar alguma dica aí para o pessoal que administra a saúde. Não, eu acho que sempre tem o problema do sistema público de saúde no Brasil, se pergunta, é um problema de gestão, e gestão em todos os níveis de gestão, ou é um problema de recursos? Tem os dois problemas. O que eu posso te dizer é que com uma melhor gestão, o problema da carência de recursos ficará muito menor. É o que a gente falou ali atrás. Volto então naquelas discussões que você já tem um plano até para fazer isso. Então, quando nós assumimos hospitais públicos, no começo, no contrato de gestão, nós imaginamos que os recursos não seriam suficientes para fazer um bom trabalho. Sim. E nos desafiamos a fazer um bom trabalho, apesar dos recursos escassos, que são muito menores do que os que a gente tem no Hospital Sírio-Libanês. E o fato é que, depois de alguns anos aperfeiçoando a gestão, hoje os contratos são totalmente equilibrados. No começo nós até pusemos dinheiro gerado no Hospital Sírio-Libanês, mais de 20 milhões para equilibrar a operação dos hospitais públicos, mas agora não. Agora nós temos contratos equilibrados, só melhorando progressivamente a gestão. Então, interessante. Então a saúde pública tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Tem problemas de gestão grandes que a gente precisa resolver, e as organizações privadas, as instituições privadas, podem auxiliar na resolução dos problemas de gestão. Agora, só para quebrar um pouco, a gente está falando de assuntos bem pesados, né, complicados. A gente fez uma mesinha aqui, porque você é neto de imigrantes libaneses, é isso? Os 4 avós são libaneses. A gente falou sobre o Círio, né, que foi fundado em 1921, e essa história, o Círio faz parte da história de São Paulo, essa história te fascina também. Eu adoro ir no Círio, porque não é só a qualidade do atendimento, mas a história fascina a gente, né? É interessante. Eu queria que você falasse um pouco dessa história. Eu acho que uma coisa que é muito marcante é que a dona Adma Jafé, que foi a nossa fundadora, agora o nome da rua onde está o Hospital Sírio-Libanês. 108 anos, né? Que ela não, foi a filha dela. A dona Violeta morreu com 108 anos. Mas a dona Adma tem uma frase que é muito importante. Ela fala, chegou a hora da comunidade sírio-libanesa retribuir à sociedade brasileira
a acolhida que aqui tiveram os imigrantes. Olha, então, veja bem, hoje que a gente tem esse problema de acolhimento de imigrantes em diferentes países do mundo, a verdade é que o Brasil, a sociedade brasileira, foi formada em grande parte por uma quantidade enorme de imigrantes, não só do Oriente Médio. E deixaram um legado de um hospital incrível, né? De vários hospitais. Vários hospitais. Você vê o Hospital Albert Einstein, da comunidade judaica, também. Oswaldo Cruz, da comunidade alemã, e assim por diante. Então, várias instituições se formaram como uma forma de retribuição dos imigrantes à sociedade brasileira. Esse sentimento de retribuição, que a gente está fazendo uma coisa por obrigação social e não dando como caridade, a gente está fazendo por responsabilidade, isso é legal. É um sentimento que ainda nos preside, porque atrás dele tem um reconhecimento de um privilégio. Sim. E a sociedade precisa entender que determinados níveis sociais são privilegiados e não esquecer daqueles que têm menos e tentar fazer um resgate dessa parte dos que têm menos. Não esquecer que tem aí uma camada da sociedade brasileira que ainda sofre muito todos os dias pelo seu alimento, pela sua saúde e por uma série de condições básicas que ele deveria ter. A gente estava falando da história, a dona Violeta Basílio Jafé, né, que ela sim morreu com 108 anos, foi uma das fundadoras do hospital. Isso. Na área de relacionamento, você até cita isso em alguma entrevista, eu acho, não lembro qual, que ela fala que existem 3 coisas para ter uma vida saudável, né? Perdoar, esquecer e amar. Isso mesmo. Você concorda? Claro, porque, veja bem, como eu interpretava isso da dona Violeta pelas ações dela. Perdoar porque ninguém é melhor do que ninguém, todos nós erramos em determinado momento, falhamos em determinadas coisas, somos humanos, tentamos não errar, mas falhamos. Então, perdoar o outro é entender a circunstância em que aquilo aconteceu, em que aquela pessoa agiu daquela forma. Por que esquecer depois de perdoar? Porque se você perdoar e não esquecer, continua estabelecendo uma relação de poder com outra pessoa. Eu sou melhor do que você. Isso. Porque eu te perdoei. E agora você me deve esse perdão que eu te dei. Então, esquecer é fundamental para continuar numa relação de que somos iguais. Uma relação de igualdade mais colaborativa. E amar porque é a base de tudo. Né? Claro. A gente diz que os 3 direitos fundamentais, liberdade, igualdade e fraternidade, e o Norberto Bobbio dizia muito bem isso, só falta exercitar, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. O direito à liberdade, à autonomia é fundamental, mas também a igualdade das necessidades mínimas do indivíduo é muito importante, principalmente em sociedades mais desiguais, como no Brasil. A gente pode até sacrificar um pouquinho da nossa autonomia e liberdade para conseguir mais igualdade, mas essa aqui, a liberdade ou liberalismo, é a base do pensamento dito mais conservador e mais de direita no Brasil. E a igualdade é a base do sentimento dito mais social, mais socialista, mais de esquerda, no Brasil e no mundo. E como conciliar isso? Concilia as duas coisas? É a fraternidade. Fraternidade. Por isso que existe a fraternidade. É enxergar o outro e ter empatia pela situação Gestão colaborativa. Gestão como colaborativa, você falou. de novo. E agora é interessante também, você trabalha na área de transplante de fígado. E tem histórias que envolvem famílias, né? Porque você pode explicar melhor pra gente, normalmente um pai e uma mãe pode doar o fígado. Explica pra gente isso. Pode. Porque eu posso deixar algum erro aqui, eu não quero. Explica pra gente isso, porque o órgão se regenera, né? Isso mesmo, o órgão se regenera. Tem o transplante feito entre adultos, com doador vivo, e aí pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho para o pai. Temos vezes em que filhos doaram para os seus pais. E tem o transplante de adultos para crianças. E aí, em geral, é o pai, a mãe, ou um irmão maior, já aconteceu também no nosso caso. Então, você pega uma parte do fígado, claro que não comprometa o funcionamento do organismo da pessoa, a pessoa pode doar até 70%. 70%? Olha, isso eu não sabia. 70% a pessoa pode doar do fígado. Isso, se sobrar 30% já é suficiente. É claro que a gente deixa uma margem de segurança, então a gente deixa 35%. No mínimo, para a pessoa que fica, e doando a outra parte do fígado, vai regenerar nele, que doou, e vai crescer naquele que recebeu também. E tem histórias emocionantes aí, né? Você queria contar, gostaria de contar alguma pra gente aqui? Todas são histórias emocionantes, Stella. Mas tem alguma história específica que você gostaria de falar, de algum transplante que tem aí? Que eu vou te contar qual é a situação do transplante, para você entender como não dá para dizer que uma é muito mais emocionante que a outra.
A situação é a seguinte, é alguém que vai para uma cirurgia de risco, a doação, não no nosso caso, mas no mundo já aconteceu de alguém doar e morrer, alguém que estava saudável no ato de solidariedade, acaba morrendo por causa disso, então ela vai para uma situação de risco, mas para salvar a vida de uma outra pessoa. Sim. O dia seguinte, em que as pessoas se encontram, é um dia de enorme emoção. Porque imagina a carga emocional de doar, sabendo que você está em risco e que o seu filho ou a sua filha também está em risco durante a cirurgia. E quando acorda da anestesia, sabe que foi tudo bem, que aquele primeiro passo foi dado e tem um encontro. Sim. Então é sempre um encontro muito emocionante. Agora, tem histórias significativas de pessoas que ficaram sabendo do problema da outra pessoa e resolveram doar sem conhecer a pessoa, sem ter uma relação direta de parentesco e afetividade, que desenvolveram um forte sentimento de afeto através do conhecimento da história. Então, não parentes, e a lei brasileira permite, desde que um juiz autorize, não parentes doarem um para o outro. E a gente teve casos de pessoas que nem poderiam doar, que estavam acima de peso, fizeram o regime, fizeram os exercícios para doar para uma pessoa que elas não conheciam. Outro, né? Para o outro. É muito legal isso. É muito significativo também. Agora vamos para uma questão que é a tecnologia, né? A telemedicina vindo aí. Eu vi algumas entrevistas também, já li que vocês vão investir nessa área. E tem toda uma discussão, uma polêmica por trás. Será que aí o contato com o paciente vai diminuir? Como que é isso? Explica para a gente como que a telemedicina pode realmente ajudar as pessoas sem afetar o tratamento do médico, o contato do médico com o paciente, que é tão importante, que você defende muito. Isso. Não, a primeira coisa é que o contato do médico com o paciente é importante no processo de diagnóstico e decisão do tratamento. Então, isso, contato pessoal, é muito importante. A gente está transmitindo sentimentos entre nós por nos olharmos dessa forma. Sim. Então, isso é fundamental. Entretanto, a telemedicina pode nos ajudar. O que é permitido no Brasil hoje é a telemedicina através de uma consulta entre médicos. Então, por exemplo, uma situação que nós estamos fazendo. Você tem na unidade básica de saúde um médico de saúde da família, das equipes de saúde da família que o Brasil desenvolveu muito bem e tem uma alta cobertura nas unidades básicas de saúde. Esse médico, às vezes, se confronta com um caso de um paciente que pode ou não precisar de um especialista. Caso típico, o paciente tem um diabetes de difícil controle e ele gostaria que um endocrinologista, especialista em diabetes, visse esse paciente. Entretanto, ele pode consultar um médico endocrinologista de uma central de telemedicina através do telefone, expor o caso desse paciente ou até através de mensagens, transmissão de dados através de computador e discutir com o médico especialista o caso do paciente que ele está tratando, que está na presença dele. E o médico especialista pode auxiliá-lo, dizer, não, aumenta a dose de insulina, diminui a dose ou aumenta a dose de uma hipoglicemia antioral, muda a medicação, aumenta a frequência do remédio e ele continuará tratando o paciente de forma pessoal. Isso é permitido, isso resolve um problema grande no Brasil de falta de especialistas em algumas localidades. Então não é o que as pessoas estão pensando na realidade da telemedicina, de você não ter nenhum contato antes com aquele paciente, fazer uma consulta, só ali, não é isso? Não, isso tentou-se fazer. O Conselho Federal de Medicina... Proibiu? Não, primeiro ele aprovou, depois ele suspendeu a aprovação, que era a possibilidade de, depois de uma primeira consulta, com o médico já conhecendo o paciente, ele poderia tomar decisões através de telemedicina com o paciente. Ele poderia fazer uma consulta à distância com o paciente. E isso está em discussão. Se isso vai ser possível, se isso não vai ser possível, se vai ser regulamentado. Mas a aposta do Círio é outra. Por enquanto, a gente faz o que é permitido na lei. A gente faz uma consulta entre médicos no Sistema Único de Saúde para garantir que naquelas regiões longínquas do Brasil, em que você não tenha tantos especialistas ou não tem especialistas, esses médicos que estão lá nessas regiões possam eles consultar um especialista e aprender a tratar melhor o paciente. E como que você acha que vai evoluir
isso na medicina? Claro, não vou te pedir aqui, né, para fazer previsão, mas vocês, na realidade, vários congressos que discutem sobre isso, a medicina, como que vai evoluir essa parte da tecnologia na medicina, até na questão do diagnóstico, né, que pode diminuir o tempo ali para ver um exame ou não? Não, eu acho que a gente vai fazer mais coisas através da telemedicina. Eu acho que sim. Se diz que no Brasil faltam especialistas, por exemplo, e faltam mesmo em determinadas regiões. A tecnologia vai nos ajudar muito para que esses especialistas atuem à distância, apoiando os médicos. A medicina também vai evoluir de outras formas. Nós fomos muito bem, até agora estamos indo muito bem, no desenvolvimento de novos equipamentos diagnósticos. Sim. PET-CT até um certo tempo não tinha, que é uma forma de você diagnosticar o câncer que muitas vezes está escondido através de radioisótopos. Então, é uma evolução, a ressonância magnética foi uma evolução importante. Outras formas diagnósticas virão e estão vindo. Também novas drogas para o tratamento de doenças do coração, para tratamento do câncer. E estão aumentando a expectativa de vida, trazendo alívio para as pessoas, mais esperanças, as próprias drogas imunossupressoras no transplante. Mas o que nós não evoluímos muito, e outras indústrias já evoluíram, é na constituição de plataformas que permitam uma interação entre a necessidade, a demanda e a provisão de serviços. Então, de atendimento. De atendimento. Fazendo um encontro de demanda e suprimento. Rápida, seria isso, né? Isso é um dos exemplos. Tá. Né? Paulo, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar com só mais uns 5, 6 minutinhos. Eu vou pedir para você, no próximo episódio, a gente chama aqui de episódio, né? Tá bom. Eu tô tentando até exercitar isso, porque na televisão é sempre no próximo bloco, eu quase falei próximo bloco. Mas no próximo episódio a gente vai pedir para você alguns conselhos como médico, para uma vida saudável, Que bom. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Até lá.